Bom, então, estão todos convidados. Queria encorajar você também a aproveitar o momento, convidar um amigo, convidar um parente para estar conosco aqui nesse próximo mês de julho. Tá? Nos próximos dias, aliás, na próxima semana, né, provavelmente a gente já tenha alguma informação melhor sobre os preletores, sobre tudo que vai acontecer, e a gente vai divulgando aí para todos vocês. Bom, por conta disso, irmãos, nós terminamos na semana passada a nossa série de mensagens, um evangelho para todos os povos, e na próxima semana a gente já tem o início da nossa celebração, né? Inclusive na próxima semana o preletor é um preletor internacional, né? Caio Ferraz. Vocês conhecem esse preletor internacional, né? Estará conosco aqui. Bom, e aí, como a gente vai celebrar o mês do aniversário, eu queria hoje compartilhar uma palavra que eu confesso aos irmãos que faz algum tempo que eu preparei. Eu compartilhei essa palavra há algumas semanas num encontro de casais em que eu estive, mas desde lá essa palavra vem estando no meu coração e vem trazendo assim muitos pensamentos, muitas reflexões, me ajudando muito com alguns momentos da minha vida. Eu queria compartilhar com você essa palavra, na esperança de que, como palavra de Deus, possa abençoar você também. Eu só queria que você prestasse atenção numa das telas aí, se você pode. Preste atenção em algumas dessas imagens que eu vou te mostrar. Hoje nós vivemos num mundo, irmãos, que é editado. Esse mundo não é que nós vemos nos nossos celulares. Certamente você tem um celular ou um tablet. Todos nós carregamos esse bichinho aqui conosco, né? E é muito útil, nos serve muito, nos ajuda demais em muitos momentos. Algumas pessoas trabalham dependentes do aparelho, mas ele nos trouxe também uma nova realidade. Não uma realidade necessariamente ruim, mas é uma realidade alternativa, é um mundo editado. Então, tudo que nós vemos muito belo na internet. Com algumas raríssimas exceções dos tiozão que não sabe usar os filtros do Instagram, todo mundo é bonito no Instagram, né? Só é feio no Instagram quem não sabe usar o filtro. Porque quem sabe usar o filtro fica lindo, né? Tudo é muito belo. E tudo é muito diferente do real, né? Dá uma olhada nessa foto aí, por exemplo. Você tem a foto original e você tem como ela foi publicada e apresentada, né? Então, existem muitas pessoas, inclusive, que ensinam a fazer isso, né? Com você tirando uma foto nas Maldivas, por exemplo, usando a tela do seu computador, né? E por aí vai. Essa é a grande realidade hoje. Todos nós somos muito belos com os filtros. Olha que filtro lindo, né? A pessoa fica muito mais bela. E assim é a vida hoje. Hoje nós vivemos num mundo onde grande parte do que a gente vê é editado. Grande parte do que a gente vê não é real. E hoje, quando nós olhamos para muitos dos influenciadores que têm esse nome porque eles realmente conseguem influenciar um grupo de pessoas, nós não paramos para pensar que a influência deles vem de uma realidade editada. E às vezes nós desejamos essa vida, nós desejamos aquela vida que está lá nas redes sociais. Nós queremos ir para aqueles lugares que são tão belos, nós queremos usar aquelas roupas que deixaram as modelos tão lindas. Nada disso é novo. Só ganhou uma proporção maior, porque antigamente era limitado a televisão, canais de televisão, você tinha programas mais longos. Hoje não, hoje em 10 minutos você já viu quase que uma centena de contas diferentes nas redes sociais te apresentando alguma coisa. Não é errado o que as redes sociais fazem, é um modelo de negócio. Eles trabalham um negócio onde toda a monetização vem a partir do fato das pessoas conseguirem influenciar e, influenciando, venderem o seu produto ou direcionarem alguém para aqueles produtos. É um modelo de negócio. Mas cabe a nós perceber esse modelo de negócio e entender que essa vida não é uma vida verdadeira, real, como ela é demonstrada. Eu vejo
algumas coisas na internet que me parecem assim muito absurdas, mas tem outras coisas que parecem tão perfeitas que a gente questiona se aquilo realmente não é daquela forma. Mas a grande verdade, irmão, é que nada é de verdade. Você já tirou uma foto sua para postar no Instagram e aí você falou assim, não, peraí, eu estou muito bem arrumado, deixa eu descabelar um pouquinho aqui, eu estou maquiada direitinho, deixa eu tirar a maquiagem para ficar mais natural. Você já fez isso? Ao contrário, vamos fazer uma selfie? Peraí. Aí a mulherada começa. Aí liga a câmera do celular para si mesmo, para ver se está maquiada, para ver se está tudo direitinho. Tá, agora vamos ver. Tira a selfie, deixa eu ver. Não ficou boa, faz outra. Não é assim normalmente? Por quê? Porque ninguém quer passar uma imagem que não seja a melhor possível. Esse é o nosso desejo, passar a melhor imagem. E não é algo assim no sentido de que tragédia, nós queremos passar a melhor imagem. Ainda bem, né? Ainda bem que nós queremos passar essa boa imagem. Mas, muitas vezes essa boa imagem não é a verdade. Está longe de ser verdade. E, na verdade, ela é mentirosa em muitos aspectos. Porém, irmãos, isso é um problema da nossa sociedade, não só nosso. Mas a realidade de uma vida editada, ela pode se tornar nosso problema, quando nós entendemos que esse é o padrão de viver, não o padrão de postar. O padrão de postar, quando você postar uma foto, por favor, seu melhor ângulo, arruma o cabelo, se tiver que maquiar, maqueie e faça a sua melhor foto. Porque as redes sociais são isso, são o melhor que você pode apresentar. Agora, não se engane achando que aquele ambiente é o seu modo de viver, porque não é. Nós não fomos chamados para viver uma vida editada. Nós fomos chamados para viver uma vida em verdade diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados para viver uma vida que é imperfeita, que é feia em muitos aspectos, que em determinados momentos é sombria, mas ela é verdadeira. Não existe como nós editarmos a nossa realidade espiritual, apesar de que nós também fazemos isso. Vou dar um exemplo para você. Quando você chegou aqui na igreja hoje, você cumprimentou alguém e perguntou, tudo bem? Qual era a expectativa que estava no seu coração? De que a pessoa te respondesse, tudo bem, graças a Deus. Ou, vamos lutando, mas confiando no Senhor. Ou que a pessoa dissesse assim, não, está tudo horrível, senta aí que eu vou te contar. Essa semana minha mulher falou isso, meu patrão falou isso. Era essa a expectativa que você tinha? É claro que não. A sua expectativa é que a pessoa editasse o melhor para te responder. E te respondesse, está tudo bem. Ou que ela dissesse, não, estou em umas lutas aí, mas o Senhor está na frente. Amém, irmão? Estou passando por umas lutas, vamos orar. É uma coisa muito superficial. Só que quando nós caímos nesse engodo, irmãos, de viver uma vida editada, de editar a realidade que nós temos em nossa própria vida, e de acreditar que essa edição é o ideal, nós vivemos uma vida longe da verdade. Eu queria usar um texto bíblico para ilustrar isso com vocês hoje. Hoje, já que a gente não está na nossa série, né? Vamos aproveitar um pouquinho do Antigo Testamento. Eu conversava isso com o Caio, né? O Caio disse, a gente fala tanto do Novo Testamento, né? Num momento como esse, que a mensagem é mais pontual, né? A gente tem a oportunidade também de falar do Antigo Testamento. Mas a gente podia começar uma série sobre Salmos, né? 150 Salmos em sequência. A gente vai falar muito sobre o Antigo Testamento. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, eu quero resumir essa história para você, para aí a gente ler um versículo especial. O que acontece? Saul, ele foi levantado por Deus para ser o primeiro rei de Israel, certo? Todos nós conhecemos essa história. Saul é o primeiro rei de Israel. Num determinado momento, Samuel, que era um profeta do Senhor, ele é enviado por Deus a Saul e dá uma ordem a Saul que fosse conquistar um determinado lugar, mas que nada fosse aproveitado, que não se guardasse nenhum animal, que não se guardasse nenhuma riqueza, que nada, ninguém fosse poupado, que absolutamente tudo fosse destruído.
E aí Saul, então, junto ao exército de Israel, vai para esse combate e vence esse combate, como o Senhor disse que faria, só que ele não obedece ali. Ele poupa o rei, por exemplo, e alguns oficiais. Ele poupa o melhor do gado, o melhor dos animais e algumas riquezas. Ele não destrói como o Senhor havia ordenado. E Samuel vai então, o Senhor fala com Samuel, diz: olha, me arrependo de ter levantado Saul, me arrependo não no sentido do arrependimento humano, né? É uma outra realidade, mas eu não deveria, ou não quero, não vou permitir que Saul continue sendo rei de Israel. E aí Samuel então vai ao encontro de Saul. Quando chega lá, cadê Saul? Foi levantar um monumento para si mesmo. E aí então, depois Samuel se encontra com Saul, e se encontrando com Saul, ele diz todas essas coisas para Saul, e ele diz para Samuel assim: Samuel, eu poupei o melhor dos animais, das ovelhas, do gado, da riqueza, eu desfilei com os principais homens poderosos, porque para humilhá-los e engrandecer o Senhor, foi tudo para o Senhor. E aí então, Samuel repreende Saul, diz que Deus ia tirar o trono dele, diz que Deus havia julgado e culpado Saul, e que a partir dali Saul não seria mais rei de Israel, que Deus levantaria outro, segundo o seu próprio coração, que nós sabemos ser Davi. Mas antes disso tudo acontecer, enquanto Samuel está ali trazendo uma palavra do Senhor para o rei Saul, olha a resposta de Saul. Depois de todo esse diálogo que eu acabei de mostrar para você, onde Deus disse que tinha rasgado Saul, tinha rasgado o reino e entregou a alguém melhor que ele, todo aquele discurso de: olha, você não é mais, se perdeu seu reinado, o Senhor tirou de você, o Senhor vai levantar outro, você desobedeceu, a sua desobediência não vai passar impune. A resposta de Saul foi a seguinte: 1 Samuel, capítulo 15, o versículo 30. Se você quiser ler comigo, o texto diz assim: Saul repetiu. Saul já tinha dito isso, e aqui ele repete e amplia a sua resposta. Saul repetiu: pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volte comigo, para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Irmãos, prestem atenção no que aconteceu aqui. Saul está sendo questionado, está sendo confrontado por seu pecado pelo profeta Samuel. E a reação de Saul é essa frase que nós lemos agora: pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel, volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. E o que eu quero compartilhar com vocês essa noite é quais são os problemas de uma vida editada. Porque ela parece glamourosa, ela parece bela, ela parece encantadora. Quem não gosta de aparecer bem nas redes sociais? E quem gosta realmente das redes sociais, fica ali de olho em quantas curtidas ou quantos comentários aconteceram. Hoje existem inúmeros cursos e profissionais que trabalham nos ensinando a alcançar mais curtidas, mais comentários, mais compartilhamentos, ou seja, mais engajamento nas contas das nossas redes sociais. E tudo isso tem o seu lugar. As empresas precisam das redes sociais, as pessoas que trabalham, vivem como influencers, precisam disso. Pessoas que são cabeleireiros, por exemplo, precisam fazer a sua gracinha da semana, caso contrário, né, não ficam bem, né, fazem ali a sua gracinha, como nós temos em nossa igreja, alguns influencers aqui, né? Mas a grande verdade é que tudo isso tem seu lugar, mas essa vida editada não é a vida de verdade. Se você confundir essa vida editada com a sua vida, se o que você desejar não for mais a santidade, mas for a visibilidade dessa vida editada, se o desejo do seu coração não é mais ser quem você é,
mas parecer ser quem você não é, aí você tem um problema sério para a sua vida. A vida editada, ela é extremamente problemática. Eu queria compartilhar com vocês 3 pontos que tratam um pouco dessa questão da vida editada. Em primeiro lugar, a frase começa assim, ó: pequei, agora honra-me perante o meu povo. Olha o que Saul está dizendo aqui: pequei, agora segue o jogo. Pequei, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que a gente continue, é que a gente siga adiante. O mais importante é que você agora me honre perante o meu povo. Mantenha a minha posição, mantenha o meu destaque, mantenha o meu status, caminhe do meu lado para me conceder a autoridade que é sua. Irmãos, aqui tem um problema muito sério, que é um problema que a nossa geração tem enfrentado, que é o problema de que o pecado não é algo que nos causa sequer uma reflexão, que não nos leva sequer a pensar sobre as práticas da nossa vida em muitos momentos, que não importam, que são um assunto ruim da gente tratar, que são um assunto que a gente não gosta, que a gente torce o nariz, que a gente fica cabisbaixo, que a gente se incomoda, porque estamos falando de pecado. Quando nas Escrituras o ponto central é exatamente esse: foi o pecado que separou o homem de Deus, não foi outra coisa. Não foi o que pareceu, não foi o que se fez depois, não foi o que se fez antes, foi o pecado. E Saul está dizendo assim: pequei, mas deixa esse assunto para lá, esse assunto faz parte da esfera espiritual, vamos tocar a vida, porque tem muita coisa para ser feita. Saul está fazendo essa divisão, essa dicotomia entre o que é a sua espiritualidade e sua vida cotidiana, como se elas não se conectassem, como se elas não pertencessem à mesma realidade, como se o pecado não tivesse qualquer interferência no seu trabalho amanhã de manhã. E é essa incompreensão de como não existem duas vidas, de como não existem duas esferas separadas, mas essas divisões de esferas são apenas didáticas, irmãos. Biblicamente, toda a nossa espiritualidade influencia em todas as áreas da nossa vida. É impossível que aquilo que você experimenta hoje não se reflita amanhã no seu trato com as pessoas, no seu trabalho, nas realidades que você tem que lidar. Precisa influenciar, não pode ser uma separação, como eu fim é o culto, agora cumprir aquilo que eu tenho de compromisso com o Senhor, toca a vida. É mais ou menos isso que Saul está dizendo. Ele está dizendo: Samuel, eu pequei, eu sei, eu fiz errado, eu pensei diferente, eu achei que aquilo que Deus falou já não faz muito sentido para o meu tempo, era alguma coisa lá que Deus falou lá antes, agora já é diferente, eu entendi melhor o contexto e tomei minha decisão. Segue o jogo. Irmãos, nós não podemos tratar o pecado assim. Nós não podemos lidar com o pecado como se ele fosse simplesmente mais uma peça de roupa que nós trocamos, mais um objeto que nós deixamos num canto. Ele é central naquilo que nós somos e naquilo que nós vivemos diariamente. É impossível que o não tratar o pecado possa produzir algo positivo em nós. Sabe o que acontece quando nós não tratamos o pecado? Nossa mente vai ficando cauterizada. Ela para de sentir. Na primeira vez que você peca, meu Deus, é um pecado. Mas aquilo vai amansando a sua consciência. Você vai ficando cauterizado. E a dor daquele pecado, a vergonha daquele pecado, o sentimento por aquele pecado, ele vai diminuindo até que não exista mais. Alguns chegam a defender esse pecado como se fosse justiça. Irmãos, a coisa mais séria que existe na nossa vida é a forma como nós encaramos o pecado. Não há outra realidade mais séria em nossa vida do que a forma como nós encaramos o pecado contra o qual nós lutamos diariamente. A expressão era: pequei, me arrependo de ter feito isso e vou obedecer ao Senhor agora. Davi,
muitos anos depois, ele vai passar por uma situação não semelhante, mas de pecado também, onde ele vai ter o relacionamento com Batseba. E quando ele é confrontado pelo outro profeta da época, Natã, no seu confronto ele demonstra arrependimento. E o Senhor faz o quê? O Senhor o perdoa. Há uma enorme diferença entre os dois aspectos. Saul perde o seu reino porque não há arrependimento em seu coração. Davi tem seu reino restaurado, ainda que com dores, mas tem seu reino restaurado, porque diante do seu pecado ele se comporta com arrependimento. Irmãos, o jogo não pode seguir não. Pequei, agora preciso tratar o problema. Preciso lidar com o pecado. Preciso ser curado desse pecado, para que aí então o jogo siga. Não pode ser pequei, segue o jogo. Porque essa postura, irmãos, é a postura que não influencia somente na nossa espiritualidade, mas influencia em tudo. É a postura do aconteceu, deixa resolver sozinho. É o casal que briga, quebra o pau, fala um fala para o outro coisas que nunca falariam sem ser um momento de briga, e aí depois faz o quê? Nada. Fica um de cara para o outro 2, 3 dias, até que um esqueça, fale alguma coisa, o outro já responde, pronto, está tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Só que nos relacionamentos a gente sabe que não funciona, porque a mágoa fica. Num outro momento que tiver a briga, a mulher vai puxar o HD que ela tem no bolso. Ah, irmão, você falou isso. Porque está guardado no coração. Não foi resolvido coisa alguma. É o camarada que fala tudo que não devia falar para sua esposa. No dia seguinte, ele chega do trabalho com um presente. Como se o presente fosse algum tipo de remédio para a mágoa. E só que junto com o presente, que não tem nada de errado em levar o presente, maridos, por favor. Inclusive, levem, né? E leva junto com o presente uma conversa. Quem trata a vida como pequei, agora segue o jogo, também trata todo o resto da sua vida como aconteceu, segue o jogo. Essas pessoas nunca têm as conversas que precisam ter na sua família. Essas pessoas nunca mudam as atitudes que precisam mudar. Elas nunca perseveram, porque no primeiro momento em que falharam, é do jogo, aconteceu, segue a vida. Nunca nada é resolvido de forma eficaz. Essas pessoas vivem num bolo de mágoas, pecados e angústias. Como eu disse, toda a nossa espiritualidade, ou a nossa espiritualidade, influencia o todo da nossa vida, sem nenhuma dúvida. Mas o negócio fica pior. Olha o que Saul diz: pequei, agora, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Perceba o que Saul está dizendo: pequei. Agora, o que Deus pensa, o que Deus acha, deixa para lá. Importante é o que eu preciso. Pequei, agora me honra perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Meu povo, não é o povo de Deus, Israel para Saul, é o meu povo. É o povo diante do qual eu preciso, Saul isso, preciso ter uma autoridade e preciso ter um reconhecimento que me dê a garantia de que eu vou ser aceito. Sabe o que Saul está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, agora Samuel, o que eu preciso é que você faça o que me interessa. O resto a gente vê depois. E essa é outra postura, irmãos, que nós muitas vezes temos diante de uma vida editada. A gente só faz o que nos interessa. Porque numa vida editada, ela é totalmente parcial. Essa vida nunca é plena. Nunca é plena. Outro dia eu vi um Instagram de uma pessoa, eu não sei nem quem é, para te falar a verdade, porque com esses patrocinados hoje aparece um monte de gente que a gente nem segue. E a moça estava acordando assim: bom dia, segui amores, uma coisa assim que ela falou. Bom dia. Meu Deus, a mulher parecia modelo de empresa de maquiagem. Eu pensei comigo: você acordou agora, cara de pau? Porque eu quero comprar essa maquiagem para minha mulher acordar assim também.
Eu quero também. Quando eu virar pro lado, eu falar, bom dia, amor. Tá toda maquiadinha, batom, apesar que tá quase já, né? De tudo que dura agora. Sobrancelha feita, cílios feitos. Você dorme com uma pessoa, acorda com outra. A vida é assim hoje, ela é editada. E as pessoas falam bom dia para você, e você se sente um nada. Eu me sinto um lixo, irmão. O cara acorda lá, aquele miserável daquele, não vou nem falar o nome dele, aquele cara que constrói cabana para casa na árvore, faz esse miserável aí. Não fala nem o nome desse cabra perto de mim, por favor. Esse camarada vai lá, logo cedo, bom dia, o cara com os músculos daquele. Eu olho para o estômago e falo, os meus estão de férias. Eu me sinto, eu falo, meu Deus, eu tenho que fazer um exercício. Aí uns 10 minutos a vontade passa, mas naqueles 10 minutos eu sofro, irmão. Por que eu não estou fazendo também? Por que não sou eu esse cara para dar esse bom dia aí, com tanto, né, para os outros homens terem tanta raiva de mim como tem desse homem, né? Porque se tem uma coisa que o homem gosta é que o outro homem tenha raiva dele, né? Mas tudo é muito belo, só que na vida real, irmão, não acontece isso não. O que Saul precisava era que o pecado fosse tratado. Pecado tratado é igual canal. Dói, é fedido e parece que não acaba nunca. Assim é lidar com o pecado. Ele dói, o cheiro se espalha, e aí o cheiro aí eu estou dizendo sobre a notícia, o fato de ser sabido, o que aconteceu, e parece que não tem fim. Passam anos e você é lembrado pelo pecado que cometeu. Assim é lidar com o pecado, irmão. E ninguém quer. Todo mundo quer aquilo que lhe interessa, aquilo que lhe é agradável, aquilo que é importante para ele. Eu nunca vi esses casais famosos postarem suas brigas, postarem suas mazelas. Não, é sempre a beleza, é sempre num restaurante bom, nunca é no bom prato. Nunca é o cara assim, olha, hoje minha esposa fez esse almoço aqui maravilhoso, faz só 3 dias que eu estou comendo isso, mas é muito gostoso. Não tem, é tudo fresquinho, tudo bonitinho. Só que, irmãos, a vida não é assim, você sabe melhor que eu que a vida não é assim. O que Saul está dizendo aqui é, pequei, deixa para lá isso. Vamos lidar com o que me interessa. Esse é um dos grandes perigos, irmãos. Porque existem demandas e responsabilidades que estão sobre você, que só podem ser cuidadas abrindo mão daquilo que te interessa. Quem é pai ou mãe aqui sabe disso. Que é impossível ser pai ou mãe de forma eficiente sem abrir mão de muito da sua própria vida. Muito. Qualquer mãe aqui pode dizer o quanto abriram mão dos seus sonhos, de planejamentos que tinham, de desejos que tinham, de sonhos que tinham, deixou tudo isso de lado, sem rancor, com alegria, para servir e amar o seu próprio filho. E fariam de novo, e fariam mais se precisasse hoje. E se hoje precisasse, fariam ainda mais, com todo o amor no coração, porque é só assim que a gente lida com as demandas e responsabilidades que a gente tem, as reais na nossa vida. O resto é fantasia. O resto é fantasia. Esse negócio de que filho não dá trabalho, isso é fantasia. Filho dá trabalho do dia que nasce ao dia que morre. Não tem. Quando não é a preocupação de se está bem porque está dormindo, é a preocupação de se está bem porque está acordado. Quando não é a preocupação de se está bem porque está em casa, é se está bem porque está fora de casa. É filho, é assim. Não dá para ser pai ou mãe sem abrir mão de muito do que lhe interessa. Pergunta para qualquer mãe. Agora, como é que a gente pode lidar com a vida, com a nossa espiritualidade, sem abrir mão do que nos interessa? Não dá, irmãos. Você já percebeu que nas nossas decisões é sempre o Senhor que se dá mal? Se faltou dinheiro, qual é o dinheiro que não vai receber? É a minha contribuição. Se faltou o tempo, onde é que eu não vou? Na igreja. Se eu estou apertado no meu trabalho, o que eu vou deixar de fazer? Servir. É sempre isso.
Você nunca vai conhecer uma pessoa que vai dizer assim, olha, eu estava sem tempo, não conseguia mais servir ao Senhor na igreja, então eu fiz o seguinte, pedi as contas. Não tem. Não tem. Nem sei se deva ter, não é isso que eu estou dizendo. Não é esse o debate. O debate é, nós nunca levamos em conta o Senhor como prioridade. A gente sempre vai dizer, pequei, agora vamos fazer o que tem que fazer. Vamos cuidar daquilo que é importante. Vamos cuidar daquilo que é interessante. O coração de Saul estava no lugar errado. O coração de Saul não estava naquilo que ele recebeu como responsabilidade e como demanda. Esse é o pecado dessa frase. O coração de Saul estava no lugar errado. Nós só podemos ser pais ou mães bíblicos, ou pais ou mães que realmente amam, se nós tivermos o coração no lugar certo. E o coração no lugar certo vai nos motivar a abrir mão de muitas coisas para que nós amemos nossos filhos. A mesma coisa com a nossa espiritualidade. Se nosso coração não está no lugar certo, a gente abre mão de tudo. Mas primeiro a gente abre mão da igreja. Primeiro a gente abre mão da espiritualidade. Primeiro a gente abre mão das coisas do Senhor. Nós precisamos sempre nos questionar se nosso coração está no lugar certo, ou se nós estamos buscando apenas fazer aquilo que nos interessa e que nos é importante. Em terceiro lugar, o texto continua, olha o que ele diz: volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Ele nem diz meu Deus, ele diz seu Deus. O povo é meu, o Deus é seu. Parece lá em casa, né? Quando Samuel faz alguma coisa boa, meu filhão. Quando ele apronta, cara, seu filho tá terrível. Foi a mesma coisa que ele fez aqui. Ele disse, olha, me honre perante o meu povo, para que eu possa adorar o seu Deus. Não é meu Deus, é o seu Deus. Ele é muito mais, ele é um Deus que tem com quem você tem um relacionamento, que é seu pessoal, mas eu não me identifico mais com esse mesmo relacionamento. Volta comigo para que eu possa adorar o seu Deus. Sabe qual é o maior perigo de uma vida editada? É que toda a nossa vida se torne editada. É que toda a nossa vida se torne apenas aquilo que precisa ser visto pelos outros. Esse é o maior perigo. O que ele está dizendo aqui é, me honra perante o meu povo, e volte comigo, para que eu possa adorar. Vamos fazer o que tem que ser feito. Eu não tenho que ir lá e adorar o meu Deus? Vamos fazer. Sabe quando a gente faz isso? Na hora de orar pelo alimento. Dificilmente há gratidão em nosso coração por aquele alimento, mas há uma rotina de oração, tem que ser feito. Ou alguma oração que a gente faça, ou alguma ação que a gente tome como espiritualidade, e de repente a gente nem está com o coração naquilo, nem crê naquilo, nem está feliz com aquilo, a gente simplesmente está fazendo o que tem que ser feito. E esse é o problema, uma vida editada vai sempre nos levar a fazer aquilo que tem que ser feito, para que a aparência permaneça perfeita. Para que todos vejam o que precisa ser visto. Para que quando você abrir o seu Instagram, eu estou falando Instagram aqui, porque se eu falar Facebook, você vai me chamar de tiozão, né? O tiozão do Facebook, então eu vou falar Instagram para parecer mais cool. Mas, se você abrir o seu Instagram, quando você vê a postagem, você vai dizer, que legal, né? Coisa bonita, ou vai ficar com inveja, que esse cara tem isso, eu não tenho. Ou seja lá qual for o sentimento, mas você vai ver algo bonito, belo, você não vai sentir pena. A gente não sente pena de ninguém no Instagram. Instagram é um lugar onde pena não tem lugar. Você olha ali e fala, que bonito. Não, pena do quê? Está nas Maldivas, olha que coisa linda. Ou sei lá em que lugar ou outro que está, mas está curtindo, que bom. Ou que raiva que é ele, não eu. Ou como seja, mas está tudo bonito. Cuidado, irmão, cuidado para que a sua vida não se torne isso. Eu faço o que esperam que eu faça, mas meu coração não está naquilo. Eu vou para a igreja porque esperam isso, porque eu não quero que minha família fique me questionando, porque eu não quero que os outros fiquem me questionando, porque eu não quero que ninguém fique me mandando mensagem porque eu não estou indo. Eu vou,
Mas se eu pudesse não estar, eu não estaria. Eu não vou admitir isso para ninguém. Talvez seja o pensamento de algumas pessoas, mas era tão bom se eu não tivesse. Tem tanta coisa para fazer. Cuidado com isso. Uma vida editada é uma vida triste, trágica, infeliz. Uma vida editada é uma vida sem base, sem raiz, que desmorona facilmente. É como um relacionamento sem amor. É como um profissional sem habilidade. Dura um pouco, causa um monte de prejuízos, mas desfaz. Desfaz. E quando desfaz, desfaz de uma forma trágica, de uma forma melancólica. Saul era rei. Um camarada que foi chamado por Deus para dirigir o povo de Deus. Agora está aqui dizendo que não há importância em não tratar o pecado, que não há importância no coração não estar no lugar certo, e que o que importa é que você faça o que tem que ser feito. O que importa não é que a gente faça o que tem que ser feito, o que importa é que a nossa vida seja verdadeira. Não pode ser feia, nossa vida pode ser feia, mas se ela for verdadeira, ela será uma vida onde eu tenho todas as oportunidades do Senhor moldá-la. E ela pode parecer feia para quem está do seu lado, mas é a sua vida. Por que você iria se envergonhar daquilo que Deus tem te dado e tem feito com você? Por quê? Por causa de alguém que é passageiro na sua vida? Todo mundo é passageiro. Até as pessoas que nós mais amamos na nossa vida são passageiras. Por causa dessas pessoas, nós estamos abrindo mão de ter uma experiência incrível, espetacular com o Senhor, de amadurecimento, de crescimento, de verdade. Eu queria terminar essa mensagem com 3 conselhos. Dizem que se conselho fosse bom, seria cobrado, né? Não tem problema não, eu posso cobrar, porque esses são bons. Porque eles não são conselhos meus, eles são conselhos que vêm das Escrituras. O primeiro, e talvez não sejam nem conselhos, sejam desafios para nós. O primeiro deles, irmãos, e nenhum deles vai ser diferente do óbvio, tá? Confie na palavra do Senhor. Talvez isso pareça banal demais, mas eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Poucas coisas são mais desafiadoras no nosso tempo do que confiar na palavra do Senhor. Poucas coisas. Porque quando nós assumimos o confiar na palavra do Senhor, automaticamente a nossa imagem já não é mais tão bela quanto nós gostaríamos. E a vida já não é tão fácil quanto poderia ser. Porque o fácil dessa vida, meu irmão, é você ser político, ou um sabonete, como a gente costumava brincar quando eu era mais novo. É aquele camarada que transita em todos os lugares, é querido em todos os lugares, ninguém sabe nem o que ele crê. Sabe, teve, nas eleições teve alguns assim. Quem trabalhou em comércio precisou ser assim. Chegava o esquerdista lá falando mal do Bolsonaro, e o cara, Aí daqui a pouco chegava o lulista, aliás, é o mesmo, né? Chegava o bolsonarista falando mal do Lula, não, é verdade, é verdade. E o camarada tinha que ser tudo, porque corria risco de perder, de tão extremista que era. E a gente não percebe que espiritualmente é a mesma coisa. Que quando você se posiciona, a pessoa não tem coragem de dizer, porque na política é opinião, na religião é preconceito. Então ela não tem coragem de dizer que não tem interesse em se relacionar com você porque você é cristão. Mas ela vai deixar de se relacionar, pelo menos com a intensidade, porque você é cristão. Ela nunca vai dizer para você, cristão, ser cristão é horrível, porque aquilo é preconceito. Mas ela vai agir da forma que ela crê. Então, o maior desafio da nossa geração é confiar na palavra de Deus. É que quando a palavra de Deus diz que Deus está cuidando da gente, Ele está cuidando da gente. É crer que quando Deus diz que na obediência nós vivemos plenitude do Senhor, nós vivemos plenitude no Senhor.
É confiar de que o Deus que nos sustenta continuará a nos sustentar, mesmo quando nós assumirmos quem somos. Mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor estão terríveis por causa da nossa identidade, nós confiamos no Senhor. Confiar na palavra hoje, sem abrir mão dos nossos valores, dos nossos princípios, viver dessa forma, é o maior desafio da nossa geração. Não é falar, não é conhecer, porque a nossa geração é a que mais conhece. Nenhuma outra geração da história conheceu tanto, teve tanto acesso ao conhecimento quanto a nós. Nenhuma outra geração teve tanta liberdade para falar do Evangelho como nós temos. Ninguém nas redes sociais bloqueia a conta de ninguém por estar falando do Evangelho. Ninguém. Nós temos tudo que gerações passadas oraram, pediram e sonharam. Tudo. Então, o nosso problema não é esse. O nosso problema é nós confiarmos nessa mensagem. O nosso problema é nós crermos realmente nisso. É nós vivermos realmente isso. É nós assumirmos que é isso mesmo que nós somos, sem termos medo de sermos rotulados como qualquer que seja o adjetivo. Segundo conselho, não viva para a plateia. Também parece um conselho óbvio, mas a gente faz isso o tempo todo. Eu não sei você, se quando você vai sair de casa você é inspecionado, né? Deixa eu ver se a roupa está boa, deixa eu ver se está direito. Isso acontece muito. Por quê? Porque tem alguns inimigos da moda que usam calça xadrez com blusa listrada e acham que estão arrasando, né? E aí precisa da inspeção, porque senão você vai passar vergonha. Eu estou contigo. Só que há um limite para isso, irmãos. Chega um momento em que a gente está vivendo para a plateia. O que vão pensar? O que vão dizer? O que vão achar? Ou vai dizer que você nunca deixou de postar uma foto no Instagram porque as pessoas podiam achar alguma coisa errada? Nunca. Eu já deixei de postar muitas. E já postei muitas que eu escutei gracinha. Como quando o dia que eu postei o abençoado lá do cooler do Bolsonaro e tinha uma latinha de cerveja em cima, eu esqueci de tirar. Ninguém viu o cooler, mas a marca da cerveja todo mundo sabe. E não era minha, isso que é o pior de tudo, hein? Se ainda fosse minha, né? Mas não era. E eu queria mostrar o cooler, mas deu errado ali a postagem. Faltou um coach para me ensinar como postar aquilo direito. Quem nunca passou por isso? Quem nunca deixou de postar uma foto? Nosso pessoalzinho aqui que vai lá na noite da baladinha lá. Nunca vejo foto da baladinha de sábado à noite da galera aqui. Acho que todo mundo ora a madrugada inteira de sábado, porque ninguém da igreja sai. Por que a gente faz isso? Porque a gente não quer que as pessoas pensem mal de nós. E até certo sentido isso é saudável, irmãos. É saudável. Até certo sentido. Claro, eu estou protegendo minha família, eu estou protegendo pessoas ao meu lado, estou protegendo a igreja da qual eu pertenço, eu estou protegendo situações ali, vai além de mim. Mas há um limite para isso. Há um limite. Não é possível que suas decisões sejam tomadas e um fator importante seja o que vão pensar. Se for, irmão, eu sinto muito, mas sua vida é triste. Triste. Você pode levar em conta isso, mas não pode ser um fator preponderante. Não pode ser um fator fundamental na sua decisão. Em último lugar, tema ao Senhor. Eu falei que nenhum deles fugiria do óbvio, mas todos eles precisam ser lembrados. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós tememos ao Senhor, nós tomamos decisões mais sábias. Quando nós tememos ao Senhor, nós tomamos decisões mais corretas, piedosas. Quando nós tememos ao Senhor, nossa capacidade de amar os outros é maior. Nós tememos pessoas que passarão, que hoje que só terão poder sobre a minha vida se esse poder vier do Senhor. Mas nós raramente tememos aquele que de verdade tem poder de vida e morte sobre nós, que é o Senhor. Tema ao Senhor, irmão.
Não tema desagradar outro. Não tema incomodar a outro. Não tema que outro se chateie com você. Tema ao Senhor. Que Ele não seja aquele que se aborrece contigo e que se frustra contigo. Frustrar não, que o Senhor não se frustra com ninguém. Frustração implica em não saber, né? E não há não saber para Deus. Mas que não seja o Senhor aquele a ser entristecido por sua atitude. Ainda que outros sejam, que nunca seja o Senhor. Porque nós somos chamados, irmãos, para viver diante de Deus, como filhos de Deus. Isso só é possível quando nós tememos ao nosso Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te louvamos porque o nosso chamado vai além e é superior a toda essa aparência que está ao nosso redor. É impossível, Deus, que nós vivamos num mundo onde essa não seja a realidade. Mas a nossa oração é a mesma que Jesus fez. Não que o Senhor nos tire do mundo, mas que o Senhor nos livre do mal. Que o Senhor nos impeça de sermos enganados por essa necessidade de aparência, de sermos aceitos, de sermos vistos de uma forma superior. Ao contrário disso, que sejam nuas as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas limitações, para que cada vitória nossa seja creditada àquele que é forte, que é poderoso e que não tem limitações. Que não seja a nossa beleza, a nossa força ou a nossa capacidade a serem reconhecidas, mas que seja a tua grandeza, o teu poder, o teu Espírito que nos guia e nos fortalece. Seja o Senhor a ser reconhecido sobre todas as coisas. Nos ajude, Deus, a dosar e a equilibrar a vida digital que está ao nosso redor e a espiritualidade que tanto é necessária e fundamental para a nossa vida. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém.